A concepção que eu tive dos dois últimos episódios de Evangelion é que realmente aconteceu o procedimento de instrumentalização humana através da percepção filosófica do Shinji e que ele pode se enxergar nos outros e se aceitar mesmo depois de fazer a coisa mais horrível, que foi matar o amor da sua vida. Ele chegou numa espécie de nirvana através de um caminho da senda cardíaca, isto é, ele se afogou ativamente no seu dogma central, no interior de si mesmo, produzindo uma alquimia ôntica que dissolveria o velho eu em um novo eu, um mergulho na sua centelha divina, pela hermenêutica fenomenológica, usando um alto simbolismo como meio de investigar os desdobramentos da existência, a engenharia psíquica e a metacognição do ser para a morte. Tem toda uma cinematografia que se comunica através dos símbolos, como quando o Shinji se liberta das cores. As cores são aquilo que demonstram coisas sobre o personagem, isso o rotula barra limita, mas quando ele está livre também de raça e cor, não sendo mais nem japonês. Mergulhando no nada, ele é totalmente livre. Quanto mais causas e efeitos são interligados a você, menos livre você é. E também há uma cena em que o Shinji vê os outros animais. Isso cria a noção de identidade, o estádio do espelho. Quando vai dando aquele zoom e aparecem vários corpos, mostra que nós somos feitos de camadas, que são constituídas pelo contato com o outro. E esse pensamento, ele pode ser rastreado na psicopedagogia de Vygotsky, na psicanálise de Lacan, no pensamento de Sartre e Marx, e o sujeito como esse processo de mudança na filosofia nietzschiana herdada de Heráclito. Nos dois últimos episódios, quando o Shinji passa a ser assolado pela ruminação mental com a sua voz interior, o Dasman, ganhando aspecto de outras pessoas para agredi-lo verbalmente, o atormentando até ele chegar à catarse, quando ele passa a aceitar os eus que existem nas outras mentes e elas começam a se unir metaforicamente. E isso mostra que se desprender da catatonia inercial é dispendioso, atingir o seu motivo de pilotar o Eva, o Ikigai, logo depois de um momento de ruptura de si mesmo, isso é impossível sem a ajuda de outrem. Então, no final, a realidade de negatividade que ele criou em volta dele começa a se destruir do mesmo jeito que acontece quando eles matam um anjo, e eles representam a forma que encaramos os nossos problemas, uns maiores do que os outros. E isso é a morte do ego da negatividade, dos pensamentos obsessivos, a individualidade se dissipa, não há separação do ser, do sujeito, com o universo, o objeto. Estar iluminado é cessar o desejo, é ver o universo no qual, na verdade, todos os seres estão interrelacionados e são interdependentes. Mas, ao mesmo tempo que tem esse conceito de unificação, Evangelion também critica a massificação, a moral de rebanho, onde a individualidade se dissipa, os ecos de Narciso abafam a polifonia, tornando-se um uníssono. A sincronia que o Shinji e a Asuka fazem é como uma dança entre Dionísio e Apolo, proposto por Friedrich Nietzsche, como uma forma poética de dizer que a arte é o equilíbrio entre o caos e a ordem, entre a exatidão e a incerteza, entre a embriaguez e a sobriedade, entre a racionalidade e os instintos, ou seja, os opostos que se complementam. A Unidade 04 foi construída na base da segunda filial da NERV, em Nevada. Toda a base, junto com a Unidade 04 e todos os funcionários foram destruídos, quando um motor S2 artificial que foi instalado nela falhou durante um dos testes de ativação no episódio 17. Foi afirmado que, no momento em que o motor falhou, ele acabou abrindo um mar de Dirac, que é um modelo teórico do vácuo que será considerado como um mar infinito de partículas com energia negativa, que envolve toda a segunda divisão. Evangelion é referente às bombas que caíram no Japão. Ele é uma metáfora para a vida. A autopreservação do Shinji ao decidir se ia ou não pilotar o Eva e se colocar em risco por algo maior. Nele habita uma dualidade de querer ter pessoas, mas não se conectar com medo de se machucar. Estar entre dois extremos,
ser criança e ter a maior das responsabilidades dos adultos, ser fraco, mas salvar o mundo, ser rodeado de garotas e não poder possuí-las, ser medroso, mas tendo que ter coragem, simplesmente uma enantiodromia, uma ambivalência. Evangelion faz uma reflexão ontológica profunda sobre a despersonalização constante, o sentimento de não pertencimento e injustiça, ser visto como objeto e ter traumas de guerra. Há um momento cinematográfico onde o Shinji se torna um espectro, um ponto de convergência das camadas ontológicas. Nesse fluxo do rio heraclitiano de vir a ser, surge desdobramentos, o ser para si e o ser para o outro. E aí aparecem vários personagens em momentos específicos e que estão em seu plano de fundo como fragmentos emergindo na sua transparência. Ou seja, na sua forma de se comportar e na sua forma de ser. O seu vazio abre margem para o eu, desdobrando o que se sedimenta a partir do outro. A sincronização é uma metáfora para a personalização e a despersonalização, a forma que o piloto, a mente ou consciência interage com o Eva, o corpo e o mundo, ou seja, sincronizar com a realidade. A Nerve, a Zilly, a Gihir, a Eva e o piloto são metáforas de formas de uma única entidade constituintes de um corpo. A Gehirn significa cérebro em alemão, o lado racional. A organização protótipo da Zilly, que significa alma em alemão, o lado espiritual do homem, talvez querendo dizer que a existência precede a essência, ou o corpo precede a alma. Os neurônios, também conhecidos como células nervosas, transmitem os impulsos elétricos, seja levando os estímulos do ambiente para o sistema nervoso central pelas vias aferentes, ou levando os estímulos do sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico pelas vias eferentes. E é desse modo que a ânima, o fluxo de íons, passa entre as células do tecido nervoso e dá vida ao corpo. A partir dos nervos, o cérebro e a alma se comunicam. O ego é a extensão antropológica do sujeito em direção aos objetos instrumentalizados, como os automóveis que nos protegem. Mas se eles são feridos, a nossa psique se sente ferida. O ego é um mediador entre o sujeito e o objeto. Sempre tem um outro entre eu e o mundo, que não é nenhum e nem o outro, que serve de interseção. Os órgãos dos sentidos não sentem o mundo sozinho. Eles fazem uma transdução para enviar impulsos elétricos para o cérebro interpretar. E o cérebro não tem terminações nervosas, ou seja, sentido tátil, mas ele é a consumação de todo estímulo que interage com o corpo, que envia para o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico através das vias aferentes. Então talvez a gente nem esteja experimentando os sentidos sensoriais, e sim o cérebro experimentando os sentidos, sentindo a realidade, só que distante dos sentidos por ele não ser os próprios sentidos. O dogma terminal é o nível mais profundo e secreto da sede da Nerve, sob Neo Tóquio 3, acessível apenas para aqueles que com um mais alto nível de autorização, o Gendo Ikari, Kaozu Fuyutsuki, Ritsuko Akagi. Dentro do Terminal Dogma está a fábrica de produção de LCL. Na verdade, o anjo Lilith é vivo, contido ao ser crucificado em uma cruz gigante, empalado pela lança de Longinus, o sangue de Lilith formando um lago inteiro de LCL. O cemitério de Eva para os protótipos de Evas fracassados e as instalações de clonagem para produzir cópias de Rei Ayanami também estão localizados aqui. Eu acho o Shinji muito autêntico quando ele contraria as expectativas de todo mundo assistindo o primeiro episódio, quando ele meio que diz que ele não deseja se tornar um instrumento. Ele não quer usar a razão instrumental, pois ele é emocional. Ele é quase um pacifista, que é obrigado a ceder para a agressividade.
Ser coagido a isso é o mesmo que perder a sua individualidade por causa do egoísmo de outrem. Somos fragmentos da humanidade, e ao nos integrar ao todo, somos totalidade. E aí não há dentro, fora, sujeito, objeto, transcendência, imanência, a priori e a posteriori. A tecnologia excessiva é uma nova torre de Babel, que faz com que os seres humanos tentem chegar aos status de Deus, e eles são punidos por isso. O Gendo utiliza a chave de Nabucodonosor para superar a sua própria humanidade. Todas as subjetividades em conjunto formam uma supra-objetividade, além de todas as consciências individuais. A soma é maior do que as suas partes. Todos querem se conectar, mas ser vulnerável a esse ponto é doloroso. O ego é a barreira protetiva que separa você do mundo. No filme The End of Evangelion, Shinji não deseja retornar para a Unidade 01 porque ela passa a representar um trauma, depois da morte do Kaworu. O seu ego não deseja entrar em contato com o Eva, que é a vida. Ele quer recalcar e viver no piloto automático. E o ser humano se torna o último anjo, uma doença autoimune ou psicossomatizada que ataca o sistema nervoso. E volta aquela máxima do Thomas Hobbes, onde ele diz que o homem é o lobo do homem, né? Se referindo que o homem é o inimigo do homem, como o Gendo já disse outra vez. O mundo se divide em debaixo da minha pele e o em volta dela. Quando o ego se dissolve e se estende, ele vira o objeto, ou seja, o Eva ou o mundo. Então existe essa extensão do ego para o objeto. Assim como quando alguém danifica um objeto que temos afinidade, nós nos sentimos feridos. Tipo, se alguém riscasse o seu carro, se você o considera importante, você se sente atacado. O corpo tá toda hora trocando informações com o ambiente. O sujeito vira objeto e o objeto vira sujeito. Tipo, quando você vai mandar um áudio no WhatsApp pro seu amigo, você pode ouvir a sua própria voz e analisar ela como um objeto, do orgânico para o inorgânico. E a célula nem pode ser considerada viva. Ela apenas reage quimicamente a outras coisas, formando outras reações. Todas as células precisam de oxigênio, e o oxigênio não é um ser vivo. Os relacionamentos interpessoais estão relacionados com a relação intrapessoal, assim como o interpsíquico e o intrapsíquico. E se todos se tornarem um só, não há certo ou errado, bem ou mal, profano ou sagrado, feliz e triste. Só é um puro ser. Em diversos momentos, os personagens de Evangelion são mal interpretados pelos outros. Há um ruído de comunicação que permeia a série e a vida. A NERV é uma corporação, um corpo. Metaforicamente, existe a parte mecânica, que é o MAG, e diz o que o dogma central deve fazer. A parte mecânica que comanda a orgânica. Quando a Asuka corta o anjo e ele se torna dois, parece a Durga quando corta o Azora e ele se multiplica. A Asuka, ela é bem chata quando ela tenta o tempo todo parecer mais adulta, mas esse narcisismo da Asuka é um reflexo de um complexo de inferioridade. A depressão é algo que ataca o sistema nervoso, neste caso do Hideakiano, e a NERV é essa metáfora para mostrar a psique de alguém atormentado pela incompreensão. No episódio 13 fala sobre isso. Evangelion simplesmente personificou a mente de alguém com um quadro depressivo maior, para que outrem conseguisse perscrutar a essência da sua psique. Os cientistas precisam da manufatura de outrem, o racional precisa do emocional para ter sentido. Tudo em Evangelion é basicamente uma subnarrativa, ou seja, não importa a morfologia que se tome, o citoesqueleto e a pluripotência das células troncos do organismo de Evangelion. As formas diferentes que a obra assume, a essência ainda é a mesma. Ou seja, o gênero mecha não é relevante para abordar o real tema, que é explorar a psicologia dos personagens. O teste de sincronização é uma meditação para um melhor controle do Eva, da vida, ou de si mesmo. Para Asuka e para o Shinji, pilotar o Eva é o que dá sentido para suas vidas. A queda do homem no mundo de matéria ordinária foi pela primeira tentativa de Torre de Babel, e esse foi o segundo impacto. E o conhecimento nos foi como uma ogiva. Criamos um invólucro protetivo chamado de ciência. Mas todo esse conhecimento que a gente tem não pode nos proteger de nós mesmos. Com a ciência e a religião nos desumanizando através da história, por conta de uma divinização resultante da demografia e em prol da escrita e expansão do verbo religioso.
O segundo impacto também foi o homem tentando reacender o fogo de Prometeus entrando em contato com Adão, o portador da semente da vida. Tem certas decisões que tomamos precipitadamente que têm um caráter irremediável, contrariando o que levou àquela ação. Ter um filho é inexorável. A consciência são raízes que interligam as memórias e elas oferecem vias para a personalidade se fundamentar em cada comportamento que lapida a forma de agir em um fluxo que promove a experiência e retorna a consciência como forma de renovar a visão que ela tem. Ou seja, ela não possui autossuficiência para consolidar esses segmentos em fluxo sozinha. Ela sempre existe em relação a alguma outra coisa que não ela mesma. A alma engloba esse conjunto de fenômenos e forma uma mecânica para fazer o orgânico do corpo se mover, pelo modus operandi interacionista neuronal. Os três personagens principais têm perdas forçadas e muito marcantes. O Shinji é forçado a perder a mãe e é abandonado pelo pai. A Asuka, ela é forçada a perder a sua mãe e a sua inocência tendo que crescer mais rápido. A Rei, ela é um clone da alma de Yui e ela é forçada a perder as memórias toda vez que ela morre. E ela foi criada para nunca ter noções das suas emoções, e isso cria um conflito existencial na sua alma, pela sua necessidade barra desejo de conexão. O Shinji representa a depressão, a introversão e a retração barra implosão, enquanto a sua enantiodromia é a Asuka, pois ela é explosiva e expansiva, ela parece ser histriônica barra borderline. A Rei, ela é uma representação da apatia barra niilismo passivo. No fim, o Shinji, ele propõe um amor fati, barra um niilismo ativo, enquanto a Rei é totalmente reativa, a Asuka é totalmente ativa e o Shinji é um meio termo. A Asuka, ela sofreu abusos sexuais, pois ela exibe comportamentos parecidos com quem sofreu, como a sua catatonia. E a Misato projeta o seu complexo de Eletra no Kaji. A nível simbólico, nos importamos muito mais com o significado que atribuímos para as coisas do que elas são na realidade. E não sobre o que representa como situação individual, mas sim como totalidade barra conjuntos de acontecimentos e bagagens inconscientes. Já percebeu como as coisas nunca são sobre o fato em si, e sim sobre tudo que afunilou, acumulou e reprimiu? Nunca sobre o fenômeno, mas sobre todos os seus fragmentos, epifenômenos. O sentido tem muitas coisas em volta dele que são imperceptíveis. Muitas das nossas relações sociais estão repletas de projeções das sombras das psiques, fruto de uma cegueira psicológica e da falta de autoconhecimento. O quanto de você tem naquilo que você odeia? Então talvez o seu verdadeiro eu esteja escondido nessa parte do seu coração que você reprime. Mas só nos tornamos quem somos quando nos relacionamos e fundimos as essências das outras pessoas com a nossa, como uma reação química, que muda a nossa forma de reagir no mundo. O cerne assume morfologias maleáveis, porém continua com seu ímpeto de vir a ser. A Rei é como o paradoxo do barco de Plutarco, que ao fim da viagem todas as suas peças foram trocadas, porém ainda tem um modo de ser de um barco. Mesmo ela mudando de clone, a alma continua sendo dela. Bilhões de células humanas morrem por dia e consequentemente são substituídas por outras. Mas de alguma forma, você continua sendo você mesmo você não sendo quem você era antes. Há uma continuidade ontológica que mantém um vínculo entre o que você foi, o que você é e o que você vai se tornar. Mesmo que seja um mito aquele negócio de que a cada 7 anos todas as suas células são substituídas, como por exemplo os neurônios têm uma capacidade de se regenerar muito grande. Ainda assim, todas elas precisam se regenerar de danos sofridos. E isso não as torna diferente de antes de se regenerarem? Também tem aquele lance de neurogênese, né, que é o negócio de nascer vários neurônios, e neuroplasticidade, que é quando o seu cérebro se modifica, tem uma modificação física mediante a acontecimentos externos, né? Ele se adapta. Não sabemos que parte fundante gera a identidade do eu, e como essa autoimagem influencia na nossa percepção do todo. Pela história tem várias percepções acerca disso, como os 5 agregados e o ego budista, ou o ego da psicanálise, o eu do idealismo alemão, a história da constituição da identidade do indivíduo. Não sabemos que parte do cérebro, qual biomolécula se demonstra autoconsciente ou detém o seu amor por alguém.
se é no corpo caloso ou neocórtex que surge essa noção, mas de qual substância ele se nutre. Há diversas teorias científicas e filosóficas para explicar a consciência, como o modelo de múltiplos rascunhos, a teoria da informação integrada, o modelo holográfico da consciência. Se existe um eu que deglute as informações, então antes dessas informações deve existir um proto-eu que é capaz de digerir as proto-informações que você mesmo cria para ser capaz de processar as informações externas, ou seja, uma capacidade inata de conhecer a experiência. Então seus pensamentos são meros desdobramentos ontogênicos da manifestação de um epifenômeno da consciência, sendo parte dela, não sendo capaz de se dissociar dela. Arei é uma representação do nada simbólico, uma não entidade. O mal entendido que o público faz. Quando Shinji se sacrifica para salvar ela no segundo filme do Rebuild, é uma tentativa de tirar ela do vazio, mas ele acaba se sacrificando e caindo no vazio e sendo consumido pelo escapismo e niilismo. Pois ele está tentando salvar a idealização superficial, fazendo uma metanarrativa criticando o público que não havia mudado, pois eles temem a mudança, como quem não gosta de ver um amigo de infância se tornando outra pessoa, já que é difícil lidar com a falta de controle. O Hideaki Anno, ele travou uma luta contra o escapismo e a fuga da realidade, mas o que acabou provocando o efeito contrário. Os fãs submergiram em mais escapismo. Assim como Jesus tentou mostrar o caminho de amor ao próximo e morreu pelo próximo que ele amou. Todos têm um pedaço do céu consigo, e o terceiro impacto seria o apocalipse que levaria os seres ao céu, reunindo a todos, na Câmara de Gulf. Ou, de um jeito menos romântico, as bombas que foram jogadas fez com que o Japão tivesse que reconstruir a infraestrutura e economia do país, e consequentemente eles tiveram que se tornar mais próximos uns aos outros para realizar essas funções, sendo um Shiverat Hakilin, mudando o contexto sociocultural do Japão para um Tikkun Oolong, um retorno ao útero de Lilith, e seu líquido amniótico da sopa primordial seria de acordo com a pulsão de Thanatos. Mas quando Shinji aceita ser rejeitado, a mudança, as mágoas, as vontades e desejos individuais que causam dor, é aí que ele pode ser um ser humano melhor. Pois é assim que há algo. Só tendo tristeza se obtém felicidades. Uma intensifica a outra, na balança barra pêndulo. Só há bem porque há o mal. Só há luz porque há sombras. Só há objeto se tem sujeito. Só há integração se há fragmentação. E isso é uma escolha que caminha rumo à pulsão de Eros. Ao afirmar a vida, aceitando a crua realidade. Talvez cruel, talvez afável. Visceral no seu ódio, visceral no seu amar. Será que é o individualismo que nos torna egoístas ou o egoísmo nos torna indivíduos? Não somos completamente sozinhos. O ser humano sempre será incompleto e a vida é essa constante tentativa de se preencher a partir das potencialidades. Mas não é exatamente o outro que nos completa. Até você entender uma forma entre intrapessoalidade e interpessoalidade, entre os espinhos e o frio, um espaço onde o próprio vazio se completa.